que havia escolhido seu povo e punia esse povo se pecava ou se não o adorava como ele queria. A fé em um Deus único permaneceu forte entre os judeus antigos, mas a crença de que ele era o criador dos males do mundo não duraria. A crença em um só Deus, responsável pelas recompensas e bênçãos, tristezas e alegrias, vai ficando mais distante. Talvez esse Deus não seja o único que causa todos os males do mundo. Talvez haja outra força em ação. Não demorou muito para as pessoas sentirem o dilema existencial de expressar sua gratidão à mesma divindade a quem atribuíam todas as tribulações na vida. E lentamente, a partir dos textos antigos, começa a surgir uma figura escura e sombria. Então começou a emergir a ideia de que, de fato, Deus não é o responsável pelos problemas que as pessoas de bem enfrentam. É o diabo, é Satã. Satã pode-se dizer que é a desculpa lógica dos monoteístas. Nos primórdios dos escritos hebraicos, diziam que Satã estava a serviço de Deus. Mas com o tempo, ele ficou rebelde e subversivo. Até que finalmente não se dispunha mais a ceder aos desejos de Deus. Ha-Satã é uma palavra hebraica. Ha é o e Satã, adversário, quer dizer o adversário. Ha-Satã é um daqueles funcionários divinos de menor estatura, cujo trabalho é se deslocar entre o céu e a terra e se reportar para Deus. A ascensão de Satã ao poder chega ao auge no Novo Testamento, quando ele se torna o criador derradeiro de todas as tragédias e horrores do mundo. Aquele que é a incorporação do mal é aquele que está nos bastidores lutando contra Deus e as coisas de Deus e o povo de Deus. A ascensão de Satã permitiu aos judeus adorar um Deus do bem. E Satã é o adversário que trabalha contra o bem, que impede a existência de um mundo perfeito. É o grande adversário do grande bem de Deus. E o palco estava montado para as escaramuças que acabariam levando ao confronto definitivo. A batalha final pelas almas dos homens e pelo destino do mundo. É o sistema dualista perfeito. É preciso ter um vilão se você tem um herói. Os textos antigos e tradições dos judeus, cristãos e muçulmanos não falam apenas das origens da guerra entre Deus e Satã, mas também concordam sobre o mais sagrado dos espólios da terra, Jerusalém. Havia toda uma mitologia cercando Jerusalém de que era uma morada especial de Deus. Então, ela se tornou o símbolo físico da presença de Deus. Jerusalém tem sido o lar espiritual dos judeus desde o século X a.C. e o único local possível para estabelecer seu templo mais sagrado. Para os cristãos, é onde Jesus foi crucificado por volta do ano 34. E é para ele reinar no seu retorno. Para os muçulmanos, foi daqui que Maomé visitou os céus e abriga a sagrada mesquita de Al-Aqsa.
Essa Jerusalém, que consta dos diferentes cenários da história do final dos dias de judeus, cristãos e muçulmanos, é vista como o centro do universo, como o umbigo do universo, porque é o lugar onde tudo começou e, basicamente, é o lugar onde tudo vai terminar. Para os fiéis, esta cidade sagrada também é o lugar mais cobiçado por Satã. Para eles, Jerusalém é o palco para a batalha épica entre Deus e Satã. E a primeira chave para entender a evolução da batalha é um conjunto de escritos que estavam enterrados em uma antiga tumba. Os manuscritos do Mar Morto foram escritos por uma tribo devota, um grupo que alertava para o poder crescente de Satã e da batalha iminente. As pistas para os primeiros conceitos da batalha entre Deus e Satã estão contidas em alguns dos manuscritos religiosos mais antigos já encontrados. Os manuscritos do Mar Morto, escritos entre 200 a.C. e 100 d.C., foram encontrados em cavernas no vilarejo de Qumran, próximas a Jericó. Acredita-se que tenham sido escondidos por volta da época da queda de Jerusalém, em 66 d.C. Eram as crenças de uma seita de judeus míticos, os essênios. Os essênios foram o principal grupo de judeus apocalípticos, que emergiram de Jerusalém no século II a.C. Os escritos dos essênios falam sobre alguns dos eventos que, segundo eles, levariam à batalha final. Eles também oferecem alguns conceitos por trás da teologia do Apocalipse. Comuns entre as grandes religiões é exatamente a expectativa do dia do julgamento final. E as três grandes religiões, cada uma à sua maneira, interpretou e entendeu essa mesma ideia. Os essênios romperam com seu templo em Jerusalém porque sentiam que havia se tornado obsequioso demais em relação às outras religiões. Eles surgiram para criar uma comunidade mais devota no deserto. Como estudiosos dedicados, eles montaram uma coleção de escritos sagrados. Totalizando quase 1000 documentos, eles se tornaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Escondidos em uma caverna escura, eles foram redescobertos 2000 anos depois. Os essênios acreditavam que haveria uma batalha perto da antiga Jerusalém e que o futuro do mundo, como o conheciam, estaria em jogo. E o líder deles iria liderá-los nessa época do final dos tempos, quando os filhos da luz derrotariam os filhos da escuridão. Os escritos estão entre os textos religiosos mais importantes já encontrados. Eles concluíram que os essênios foram um dos primeiros grupos a redigir a batalha final entre Deus e Satã. É nos manuscritos do Mar Morto que surge a ideia de um exército de fiéis liderados por Deus e um império do mal sob o comando do poderoso príncipe da escuridão, Satã. É durante este período que um tipo de pensamento que chamamos de apocalíptico começa a emergir.